Nós realmente temos o dom de buscar padrões em nossas mentes. E vamos perseguir esse dom, muitas vezes às nossas próprias custas, mas com grande risco e, frequentemente, com muita engenhosidade. Isso tem um lado positivo e um lado negativo. Frequentemente, preferimos uma explicação ruim ou uma teoria da conspiração a ficar sem explicação ou teoria. E a religião ocupa seu lugar em nossa evolução exatamente dessa maneira. É a primeira e a pior explicação que inventamos. Era o melhor que fazíamos sem saber que estávamos em um planeta esfriando, com grandes fissuras na crosta. Sem saber da existência dos micro-organismos que tinham poder sobre nós, não tínhamos domínio sobre eles, muito pelo contrário. Quando não sabíamos que vivíamos em um planeta esférico, não sabíamos que girávamos ao redor de outros corpos esféricos. Tudo era assustador, novo, misterioso e, muitas vezes, letal. Foi nossa primeira tentativa de filosofia desse jeito. Primeira tentativa de cosmologia, primeira tentativa de geografia, biologia e todo o resto. Uma tentativa fadada ao fracasso pertencente à infância chorosa, medrosa e ignorante da nossa espécie, mas muito necessária. E ainda tem a vantagem de ter chegado antes. A terrível vantagem que ela possui sobre a mente e sobre o conhecimento é a sua originalidade. E a história da emancipação humana é a luta para se afastar dessa primeira tentativa aterrorizante, tola e ignorante. A espécie deixou a África há cerca de 75 mil anos, tendo provavelmente sido reduzida a cerca de 2 ou 3 mil pessoas, como resultado de uma terrível perturbação climática, provavelmente vinda da Indonésia, provavelmente de um predecessor do Krakatoa. O que significa que estivemos muito perto de nos juntarmos aos 99,8% de todas as espécies que já viveram na superfície deste planeta e que se extinguiram. Belo projeto, aliás. Criação profusa de milhões e milhões de formas de vida, todas para serem exterminadas, sem que restasse ninguém para testemunhar sua existência anterior. Quase nos juntamos a esse grupo. Conseguimos escapar disso bem a tempo. Imagine que estamos aqui há só 75 mil anos. Monoteísmo, cristianismo, judaísmo, islã surgiram. O quê? Há 4 ou 5 mil anos, no máximo. Se você me conceder a mais modesta das minhas suposições sobre a existência humana, por pelo menos 70 mil anos, o céu observa. Enquanto a espécie humana nasce, morre, geralmente por causa dos dentes, normalmente por volta dos 20 anos, observa isso com indiferença. Milhares e milhares de gerações foram miseráveis, analfabetas, famintas, passando fome, sem falar das guerras que travariam entre si, sem falar das crueldades que infligiriam, assim como das que sofreriam apenas por existirem. E só 3 ou 4, talvez 5 mil anos atrás, o céu decide que já basta disso. É hora de uma intervenção. A melhor forma seria na região mais primitiva do Oriente Médio, não na China, onde as pessoas já sabem ler e usaram telescópios, mas sim oferecendo sacrifícios humanos ali. Essa é uma doutrina que ninguém que tenha estudado algo científico, histórico, arqueológico, paleológico ou biológico pode acreditar nisso. Não pode ser acreditada por ninguém. Só pode ser acreditada por alguém que quer ser um brinquedo e um escravo de um tirano impiedoso. Diga, Tarion, como? Não está escrito que eu trouxe não a paz, mas a espada? Com certeza está. Não está escrito que aqueles que não me seguirem serão afastados, devem partir e serão lançados no fogo eterno? Não é uma observação muito gentil ou pacífica. Não está dito que se você não abandonar sua família, se não abandonar a frugalidade, se não abandonar todos que te amam e tudo que você ama para se sacrificar por mim, você não é digno. Essas são afirmações fortemente coercitivas e implicitamente autoritárias ou até mesmo totalitárias. Como Lewis diz, é uma das poucas vezes que concordo com ele. Que você não pode dizer que as pregações de Jesus de Nazaré estão certas, mesmo que você não aceite a base religiosa delas. Lewis diz com toda razão, se você não aceita que esse homem era o Filho de Deus,
vai ter que perceber que muitas de suas declarações e sermões são ou perversos, ou insanos, ou ambos. Só com a crença de que o mundo está prestes a acabar e de que ele próprio tem o direito de reivindicar um papel messiânico nesse desfecho é que isso tudo pode fazer algum sentido. E todos aqui conhecem pelo menos alguns exemplos do que seria considerado perverso ou insano se as reivindicações messiânicas fossem consideradas duvidosas, como de fato foram. Eu mesmo sou filho de militar da Marinha. Sou de Portsmouth. E há uma história famosa sobre um jovem oficial passando por um exame rigoroso para se tornar capitão. E dizem para ele se imaginar em uma costa sotavento com um vento muito forte empurrando-o em direção às rochas. Perguntam: o que você vai fazer? Ele diz: bem, colocar todas as velas e virar para estibordo, jogando o leme e o timão para baixo. Mas o vento continua vindo. Você ainda está sendo empurrado. O que você vai fazer agora? Ele disse: coloque mais velas e mantenha o timão bem forçado para o lado oposto ao sotavento. Mas você ainda está sendo levado para as rochas, jovem. O que você vai fazer agora? Ele diz: coloca ainda mais velas e mantenha o leme e o timão firmes para o lado de estibordo. E ele é interrompido. Ele perguntou: de onde vem tanta vela extra? Ele responde: do mesmo lugar de onde vem todo esse vento extra. Quero alertá-los, senhoras e senhores, ao final, sobre os perigos da tautologia. Se tudo o que não pode ser explicado, tudo o que é misterioso para nós, digamos, luminoso ou transcendente, deve então ser atribuído a um ser sobrenatural, então nada resta para ser explicado. Tudo é potencialmente explicável. Não existe problema, para começo de conversa. Não há sentido nesse argumento. Claro, não há mistério. Não há necessidade de cogitação. Não há necessidade de reflexão. Deve fazer parte de um plano divino. Espero que você também consiga ver a falácia que surge dessa conclusão. Lembro que um dos meus filhos me perguntou uma vez quando eu disse: bem, o que havia no Big Bang? E eu disse: bem, você tem que imaginar. Isso mostra como o nosso vocabulário é limitado. E eu suspeito que isso mostra como a nossa própria capacidade é limitada. Em outras palavras, eu acho que existem algumas coisas, não que a gente não entenda ou não saiba, mas que simplesmente não conseguimos. Acabamos usando imagens bem primitivas. Mas eu disse: suponha que você pudesse imaginar toda a matéria mesmo, condensada em algo como uma maleta preta, muito pequena e densa. Desse tipo, você vê pessoas carregando dinheiro em filmes de crime. E ela está prestes a se abrir. Você precisa ser capaz disso, pois tudo o que vier a existir está lá dentro. Esse foi o melhor que eu consegui fazer. E eu não acho que muita gente conseguiria fazer, se me permite dizer, muito melhor do que isso. Fiquei sem chão quando as crianças perguntaram: o que tinha fora da mala? E eu pensei: bem, eu não posso, eu não consigo fazer isso. Não conheço ninguém que consiga. E isso, de certa forma, seria exatamente o meu ponto. Eu não preciso saber, você precisa. É você quem diz que sabe, não eu. O teísta e o deísta dizem: vamos lá, nós sabemos. Isso só é possível com um autor, só é possível com um criador. Só é possível com um mestre e comandante. Só é possível com um ditador. De nada. Eu não preciso de 5 minutos. Eu escrevi um livro uma vez sobre um edifício famoso chamado Partenon, sem o qual eu não poderia existir, sem o qual nossa civilização não poderia existir. Pré-cristão, aliás, assim como grande parte da civilização que Habermas afirma ser inspirada pelo cristianismo. Deixando isso de lado. A simetria, a beleza, a música congelada e a poesia do Partenon e do estilo grego são coisas indispensáveis. Se isso fosse destruído, eu me sentiria órfão. Mas não tenho interesse na religião que costumava animá-lo. O culto a Palas Atena está morto e não significa nada para mim. O mesmo vale para a ideia do imperialismo ateniense. O mesmo vale para os chamados mistérios de Eleusis e todo o resto. Tudo o que resta são as outras escolas de filosofia que valem a pena estudar. Então, novamente, vai ser uma questão de como nós,
Como assimilamos algo que foi tão importante para gerações anteriores, religiões passadas e crenças extintas? Como mantemos o valor que é inerente a isso sem nos rendermos aos cultos e ilusões que tanto o animaram? Essas são questões culturais muito importantes. E eu afirmo que nós podemos fazer isso. Eu acredito mesmo que nós podemos recuperar a conexão perdida, aquela que o monoteísmo rompeu entre Atenas e Jerusalém. Poderíamos resgatar um mundo que valorizava a filosofia. A beleza da ciência era considerada digna de estudo, digna até de reverência, onde a literatura seria a chave para o estudo da ética e da moralidade. Se buscasse o transcendente, teria amor, sexo e música. E você não precisaria de permissão sobrenatural para nenhuma dessas bobagens. Acho que sinto muita falta disso, como se algo tivesse sido tirado de mim antes de eu nascer, por causa dessa perda. Mas somos inteligentes o suficiente para recuperar isso, se ao menos deixarmos para trás as bobagens horríveis dos livros sagrados e as pregações vis daqueles que querem que o mundo chegue ao fim. Se você acha que existe um Criador que fez você de forma especial e que zela por você e supervisiona você, que se importa com você, quer o seu bem e até deseja sua sobrevivência à morte. Tenho que dizer, acho que é uma proposta absurda, porque preciso ser honesto. E uma ideia irracional, fútil e sinistra, porque querer um pai que nunca morre e não vai embora é infantilizante. Mas suponha que você pensasse isso. Isso não deveria te deixar feliz? Isso não os faz felizes ou melhores em nada. Só ficarão felizes se eu também acreditar nisso. Então, o primeiro princípio é separar isso. Guardem para vocês. Frequentem a igreja que quiserem. Construam igrejas com seu próprio dinheiro. Mas não peçam ao governo para ensinar isso aos meus filhos na escola pública. Não vamos permitir isso. E certamente, quem é o... Em outras palavras, eu não. Quando eu me sinto ofendido por um artigo imundo que leio sobre ateus, judeus e secularistas, eu tenho que lidar com bombardeios desse tipo o tempo todo. Eu não saio por aí e queimo a mesquita mais próxima porque fiquei ofendido, não é? Não seja ridículo. Mas esperam que eu respeite aqueles que fazem esse tipo de coisa. Esperam que eu seja mais delicado com essas pessoas. Por que devo agir assim? Quem é o verdadeiro ofendido aqui? Não vou fazer drama por ter meus sentimentos feridos. Tenho casca grossa e aguento o tranco. Estudei Sócrates e considero seu método socrático mais convincente. Mas você age como se eu fosse o que está ofendendo eles por dizer que acho suas crenças, na verdade, pouco convincentes. E de qualquer forma, não vou aceitar que me imponham essas crenças. Agora, isso ficou finalmente claro? Está? Espero que sim. Ótimo. Se você quiser me apoiar na criação de mais vídeos desse tipo, pode fazer isso doando para o canal através da nossa página no Patreon. Isso também vai te dar acesso antecipado aos vídeos e atualizações do canal. Você também terá acesso ao nosso servidor no Discord, onde poderá participar de discussões e debates com outros membros da nossa comunidade. Você pode conferir clicando no link na descrição do vídeo.